Nós estamos aqui mais uma vez para falar de Jesus Cristo. Nós estamos há mais de 7 meses já aqui nas Todas Clínicas fazendo esse trabalho e estamos muito felizes porque esse trabalho está alcançando vidas e o autor da vida, ele sofreu uma morte para que nós tenhamos vida. Ele morreu, só que um detalhe, ele está vivo, para mostrar que todos aqueles que nascem em Cristo têm vida eterna. O objetivo do Evangelho é fazer com que as pessoas entendam o que é Jesus, quem é Jesus. Jesus não é um homem histórico. Jesus, ele é Deus presente em nossas vidas. Eu vou ler aqui em São Lucas, onde diz sobre a crucificação de Jesus Cristo. São Lucas 23, versículo 33. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia: Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou a si, salve-se a si mesmo, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Se este é o Cristo, escolhido de Deus, por que ele não faz isso? E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Aleluia. Ali estava o próprio Deus sendo crucificado, o próprio Deus sendo hostilizado de uma forma, sendo igualado aos malfeitores da época. Somente os malfeitores, somente os excluídos pela sociedade que eram mortos daquela forma, a morte de cruz. Está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus recebeu uma morte de maldição. Por que ele recebeu essa morte de maldição? Para que o homem e a mulher vissem, enxergassem que Jesus rebaixou-se ao ponto de sangrar água. A lança que foi lançada em Jesus, o castigo, os açoites, fez com que Jesus suasse água. A medicina diz que quando o ser humano chega a suar, aliás, não água, sim sangue, ele suou sangue. A água saiu do corpo dele, mas ele, primeiramente, ele suou sangue. Gotas de sangue Jesus suou, devido à dor e o sofrimento que era intenso. Agora, quando nós começamos a ler a história de Cristo, a gente tem que entender que Deus poderia cortar tudo aquilo. Jesus poderia fazer com que nada daquilo acontecesse. Ele poderia dizer uma palavra, a cruz era desmanchada, os soldados cairiam mortos, em todos
todos ficariam imobilizados, mas ele ficou calado para cumprir. Como um cordeiro, ele foi levado ao matador. Era a profecia. E ele tinha que cumprir aquela profecia. Por isso, Jesus não relutou. Ele foi cuspido no rosto, apanhado, com açoite, zombado, chicoteado, e não reagiu. Tudo isso, meu ouvinte, para que você compreenda o amor que Deus teve por você, pela humanidade. Ele fez aquilo para que você possa crer naquilo que Ele fez. Ele deixou a sua vida ir. A sua vida foi. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou para mostrar para você, meu ouvinte, que Jesus Cristo é o autor da vida. Era o próprio autor da vida, mostrando que Ele tinha domínio sobre a sua vida. Aquele corpo que sangrou no Calvário foi um corpo feito por próprio Deus, mas aquele sangue que derramou no Calvário foi o sangue de Deus, porque a Virgem concebeu do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Se ela concebeu do Espírito Santo, é porque o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Só que o Espírito não poderia sangrar. Olha o que Deus fez. Deus fez um corpo e habitou. E Ele fez um sacrifício permanente. Para que você entenda. Eu gostaria de voltar um pouquinho da história, para você compreender o que é uma morte de cruz. A morte de cruz, comparado com os dias de hoje, é pior do que cadeira elétrica. Porque a morte de cruz é uma morte cansativa. Há casos de pessoas que ficavam penduradas num madeiro 3 dias, sofrendo e esperando a morte. Agora, a morte de Jesus Cristo, Ele foi pendurado ali na cruz, Ele carregou a cruz, Ele sofreu dores, escárnios, ao ponto do seu corpo suar sangue. Mas estava escrito que o corpo de Jesus não veria corrupção. E para isso, uma lança foi lançada no seu coração, no seu lado esquerdo. Ali jorrou sangue, sangue de Deus jorrando, para cumprir que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há cura divina. Sem derramamento de sangue não há libertação. Sem derramamento de sangue não tem como haver um cobrimento. O sangue é que lava os seus pecados. O sangue é que cura a sua enfermidade. O sangue de Deus é o novo pacto, a nova aliança que Deus fez para com o homem. E essa aliança, ela está durando desde aquele dia no Calvário. Desde aquele dia que Jesus morreu, Ele fez uma aliança para com o homem. Agora, para que se cumpra as Escrituras, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o corpo, para sangrar por você, para todo aquele que nele venha crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não quer que você pereça, meu amigo. Lembre-se, o inferno foi feito para o diabo e seus seguidores. Lembre-se, o céu é eterno, mas o inferno não. O inferno teve começo, portanto ele terá fim. O diabo foi feito pelas mãos de Deus. O diabo teve começo, mas ele terá fim, porque ele é um anjo rebelde, um anjo caído, e ele sabe da sua condenação.
Ele sabe que para ele é só lago de fogo. E ele vai fazer de tudo para levar a tua alma. Ele vai fazer de tudo para fazer com que vocês não tenham a vida eterna. E a vida eterna só se encontra em Jesus. A vida eterna só se encontra com o doador, aquele que doou. Ele deu o sangue dele para te salvar. E ele fez para você, meu ouvinte, um corpo igualzinho ao dele, um corpo incorruptível. Esse corpo que você habita, esta casa, ela perecerá, ela tem prazo de validade, ela é igual a um produto que tem prazo de validade. E todos nós já estamos chegando ao prazo de validade. Lembre-se disso. Lembre-se que antes que seu prazo de validade aqui na terra termine, você tem que fazer um renovo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer para o reino de Deus. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Recebas o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade. O Espírito Santo te dará a você a paz que você procura e não encontra. O Espírito Santo te dará para você a cura da sua enfermidade. Te dará para você a resolução do problema que está parecendo insolúvel. Portanto, aceite Jesus Cristo. Ouça a nossa programação de rádio todos os dias, Rádio Trianon AM 740, às 22 horas hoje e amanhã às 6 horas. Todos os dias pela Rádio Trianon AM 740. Solicite-nos gratuitamente a literatura de volta à palavra original, usando o telefone 22927274. Nós estaremos prontos a te deixar para você gratuitamente um livro chamado A Palavra Original, que vai mostrar para você a fé dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, como eles se postavam diante das Escrituras, como eles batizavam em nome de Jesus Cristo, como eles tomavam a Santa Ceia do Senhor. Você vai ver tudo isso e muito mais sobre a Bíblia através dessa mensagem do profeta de Malaquias 4, 5 e 6. E estamos ali na rua São Leopoldo 63, no Belenzinho, e 53 na Ubaldino do Amaral, pronto para receber vocês nos dias de culto às 9 horas domingo e pela tarde às 15 horas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.